Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar. Eu estava comentando com os 4 que estavam aqui na aula, no começo, estava aqui na sala no começo. Rapaz, falar para vocês, ontem eu fui embora assim, eu vou ser sincero, não estou fazendo média nem tocando terror, não. Eu fui embora com a impressão que 80% da turma vai rodar. Porque, cara, é assim, a defasagem que vocês estão é desproporcional a uma turma que já teve cálculo 1. Tá? E aí tem outra coisa, até falei ali com o Gustavo, não sei se vocês estão tendo outras matérias muito difíceis, vocês ficaram muito tranquilos, porque a primeira prova é para fazer em casa, e aparentemente vocês não estão pegando a disciplina de Física 1 para estudar. Nessa seara eu não entro porque vamos lá, Matheus, vocês que sabem da vida de vocês, vocês que sabem aquilo que vocês devem priorizar. Isso daí, você acha que está com mais dificuldade em álgebra, você está mais certo que fazer álgebra primeiro, que estudar mais álgebra mesmo. Entretanto, de novo, isso aqui não é ensino médio, tá? E na hora das avaliações das minhas provas, eu não me preocupo, até o Miguel estava aqui, eu não me preocupo se você sabe as regras de derivação. Gente, a prova é para fazer em casa. Você vai saber, né? Eu não me preocupo se você entendeu o conceito. E o que aparentemente vocês não entenderam. Ok? Então, assim, ou hoje ou amanhã eu lanço a prova. Tá bom? Eu vou avisar lá no Moodle. Vocês vão ter uma semana para fazer. Eu estou com a impressão que vai ser uma prova fácil de corrigir. Eu estou falando de verdade. Então, assim, me procurem, pode tirar dúvida. Né? O que é tirar dúvida? Professor, vê aqui se a minha questão está certa. Eu vou falar que tá. Tá? Eu quero que vocês venham tirar dúvida se o professor não entendi tal parte conceitual, algumas coisas desse tipo, tá bom? Então, vamos lá? Hoje eu estou numa preguiça danada. Estou cansado, então nós vamos só resolver 2 exercícios e vamos embora. Já deixei até os 2 na lousa para a gente ganhar tempo, tá certo? Tudo bem? Que hoje eu estou a fim de ir embora mais cedo. E tudo depende de vocês. Tá? Se vocês entenderem rápido, nós vamos embora rápido. Se vocês não entenderem, vocês demorar muito para... Quer dizer, se eu for esperar vocês entenderem, nós não vamos embora. Então, se vocês aparentemente entenderem, a hora que vocês entenderem, nós vamos embora, tudo bem? Deixando as brincadeiras de lado, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês discutam. Tá certo? Então vamos lá. Moçoilos e moçoilas, nós estamos aqui, esse tipo de exemplo, ele é mais para a gente entender conceito do que qualquer outra coisa. Esse não é uma tarefa de um físico, tudo bem? Porque qual que é o objetivo da mecânica clássica? O objetivo da mecânica clássica dado uma situação, conhecidas as forças que atuam no sistema, eu tenho, Matheus, que chegar aqui, ó, na função horária dos espaços. Só que nesse exercício eu já dei a função horária dos espaços para vocês. Então, teoricamente, um físico não tem nada para fazer. Mas vocês ainda não são físicos, vocês ainda não são engenheiros, vocês precisam saber analisar aquele resultado, e é isso que eu vou fazer agora. Tá certo? A partir dessa função horária, algumas conclusões eu espero que vocês já saibam. Tá? Não vou pedir as conclusões, senão vai ficar aquele silêncio ensurdecedor e eu vou embora chateado, igual eu fui ontem. Então, vou tentar guiar vocês. Quando você bate o olho nessa função, algumas coisas vocês podem concluir. Primeiro, eu bato o olho naquela função. Aquela função dos espaços descreve um movimento com velocidade constante? Olha lá. Descreve ou não? Não. Por quê? Porque ela é uma função cúbica. Perfeito, Pedro. Porque se fosse uma função, uma função horária que descreve um movimento uniforme com velocidade constante, ela seria uma função afim. Tudo bem? Vou fazer outra pergunta. É um movimento com aceleração constante? Não.
Porque se fosse um movimento com aceleração constante, era uma função quadrática. Ah, então aqui eu tenho um movimento com aceleração constante, certo? 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 Errado! Então, quadrado, mas é uma velocidade que está aqui, caramba! Já está dormindo. Certo? Fiquem espertos. Porque, de novo, vou repetir o que eu estava falando aqui no começo. Muitas vezes, vocês se prendem... eu estava vendo uns menininhos ali do ensino médio resolvendo exercício, feliz da vida que eles estavam acertando o exercício. Só que a hora que assim, eu cheguei perto deles, você começa a ver que entender mesmo, eles não entenderam porcaria nenhuma. Eles só memorizaram, cuidado aí com a câmera, eles só memorizaram algumas regrinhas e estão reproduzindo mais ou menos o que vocês fizeram agora. Bateu o olho aqui, viu? Ah, tá ao quadrado, então é aceleração constante. Vamos, Gil. Vamos tentar chegar na hora, vai, gente, para não atrapalhar a galera. Atrapalhando aí na hora do vídeo. Atrapalhando o coitado do Miguel. Hugo, mas enche o saco, hein? Então vamos lá. Certo? Então, olha aqui. Esse movimento é um movimento que não é com velocidade constante. Não é com aceleração constante. Certo? Esse é o movimento que vocês estudaram até agora. Em que a função é dada por um polinômio do terceiro grau. Uma função cúbica. Tá? Aí você vai, mas existe só esse tipo que é com o t elevado a alguma coisa? Não. Existem trocentos tipos de funções de espaço. Por que eu estou escolhendo trabalhar com essa? Porque essa é a mais fácil de derivar. Essas funções são as mais fáceis de derivar. Tudo bem? Pelo amor de Deus, eu quero que vocês respondam comigo. Uma coisa vocês conseguem olhar ali e me responder. Olha ali. Está olhando ali? Está olhando? Me fala ali, qual é a posição inicial? Quanto? 5. Como você fez tão rápido, Pedro? Olha o Pedro, que capacidade de fazer conta de cabeça que ele tem. Por que 5? Porque é simples. Fala, Pedro. Porque o termo 5, ele não tem a hipótese tranquila, então ele é a primeira parte daquela... Exato. Mas aqui já não é função afim. É função cúbica. A primeira função afim dos espaços que descrevem. Perfeito. Mas de outra forma, o que eu perguntei? A posição inicial. A posição inicial é a posição em que tempo? Em que tempo? 0. Ô, gente, vocês estão falando muito pouco. Vamos. Posição inicial, posição em que tempo? 0. Se eu jogar 0 aqui. 0, 0, 0. Quanto vai dar? 5. Vamos fazer uma brincadeira? Eu quero que vocês falem alto comigo. Prometo, ó, tá gravado. Um ponto na média. Se todo mundo falar em alto e bom som e responder na lata a pergunta que eu vou fazer agora. Mas quero alto. Olha para essa função. Qual que é a posição inicial? 3. Vocês são burros pra caralho! É que é de velocidade, caramba! Acabei de falar que é de velocidade! Vocês não pensam, você acha que eu vou dar um ponto na média porque vocês estão gritando igual uns loucos? Não, quem falou que é 0? Baseado em quê? Baseado em você? Não, quais cálculos você fez? Não dá. Eu vou fazer uma pergunta, ela vai parecer meio óbvia, mas não é. O que eu obtenho se eu tenho uma equação de velocidade pelo tempo? Velocidade e tempo. Numa equação de velocidade pelo tempo, você só obtém velocidade e tempo. Você não tem a posição. Não dá para saber a posição inicial. Se eu não avisar vocês, você não vai saber. Então não dá para saber a posição inicial aqui. Mas por que eu fiz esse truque com vocês? Para mostrar o tanto vocês são
legais? Não. É para despertar a atenção de vocês. Para de olhar só para isso aqui, ó. Olhe aqui. A mesma coisa eu falo para vocês quanto a gráfico. O nosso olho ele vai direto no desenho do gráfico. Não. Olha os eixos, o que está acontecendo. Tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabem fazer gráfico de funções cúbicas? Gente, o que vocês pensam para responder um negócio que eu sei que vocês não sabem? Pelo amor de Deus, sabe fazer gráfico de função cúbica? Não! Então nós vamos tentar construir o gráfico daquilo ali. Tá certo? Só que ao invés de eu ir para o cálculo, eu vou usar a física. Tudo bem? O que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, olha. Vamos lá, Miguel, você falou de derivar, né? Nós sabemos, ali nós temos a equação da posição. Se eu pedisse para calcular a velocidade média entre dois instantes, você saberia calcular? Sim. Se eu falo, por exemplo, a velocidade média entre o tempo 0 e o tempo 3. Você calcula a posição no tempo 0. Calcula a posição no tempo 3. Dá para calcular a posição no tempo 3? Vai dar trabalho, mas dá. Faz posição do 3 menos posição do tempo 0, tem o ΔS e divide pelo tempo. Certo? Mas isso é a velocidade média. Se eu quiser a velocidade instantânea, o que nós vimos na aula de ontem? A velocidade instantânea é a velocidade média quando eu encurto muito os intervalos do tempo, certo? Só que a gente não fala isso, né? O que a gente fala? A velocidade instantânea é a derivada. Tudo bem? Da posição. Então, se eu olhar aqui, ó, vamos lá, Miguel. Fazer aqui comigo. Se eu quiser achar a equação da velocidade, já vocês vão entender por que eu estou querendo a equação da velocidade, basta eu derivar a equação da posição. E qual é a vantagem? Por que eu coloco aquele tipo de função? Que aquele tipo de função ali eu ensinei ontem vocês a derivar. Ontem eu provei que se o t está elevado a um número natural, a derivada é esse número natural cai para frente e perde um valor na potência. Tudo bem? Lembram disso? Da aula passada? Então, essa aqui é uma função que eu sei derivar. Então, vamos lá. Ó, então vai ficar 1/3 vezes t. Mas olha lá, ó. Miguel, acompanha aqui comigo. Aqui está o t elevado a quanto? 3. Esse 3 cai aqui para frente. Tudo bem? E aí ele perde uma unidade. Por mais que isso daqui seja uma regra, eu mostrei ontem por que essa regra é válida. Para todos os números naturais. Certo? Tudo bem? Mas, menos 3t. Opa, aqui estaria um 2. Esse 2 cai para cá. Não vai achar que é 23. Certo? E ele perde uma potência. De acordo? Mais 8t. Opa, esse t está elevado a 1, né? Não aparece, mas esse t está elevado a 1. Ele perde uma potência e o 1 cai aqui. O 5 é uma constante. Certo? Quanto que é a derivada de uma constante? Olha a pergunta, quando eu falo quanto é a derivada de uma constante, eu vou fazer essa pergunta de outra forma. Quanto varia uma coisa que é constante? Não varia. Certo? Ou quanto varia uma coisa que não varia? Então, perguntar a derivada de uma constante chega quase a ser um pleonasmo. Tá? Que derivar significa variar. Tudo bem? Ok? Portanto, meus amiguinhos, o que nós chegamos? Ô, Miguel, dê uma ajuda aí. Tudo bem? Então, o que nós chegamos? 3 vezes 1/3, 1. Então, ficou t ao quadrado. T ao quadrado, o que mais? Mais nada, né? Menos. Menos 6t. O que mais?
mais 8. Olha. Vamos lá, hein? Esqueci o nome, fala só a primeira letra. Eu sempre vou te confundir. Augusto. Eu confundo sempre vocês dois. Fala a primeira letra do nome. P, é o Pedro. Certo? Pedro dos Reis. Não, você também não, Augusto. Você é Augusto. É. Certeza? Então tá. Ô, Pedro. Pedro, vamos ver se o Pedro tá esperto, hein? Bate o olho aqui, Pedro. Fala pra mim a posição inicial. É velocidade pelo tempo. Aí dá o deslocamento, não te dá a posição inicial. Ótimo que você falou. Qual é a posição inicial? Dá. Porque eu obtive ela daqui. Certo? A posição inicial é quanto? 5. Pedro, assim, vai ser difícil você fazer o que eu vou falar. Você já tem decorado, mas aparentemente, tá? Não compreendido o conceito de integral. Tenta abandonar isso, tá bom? Porque você está puxando isso aí claramente está te confundindo. Tá bom? Assim, fechou, mas eu sei que não vai conseguir, que não é simples. Tudo bem? Fala, Miguel. Eu acho que por eu não saber derivada, você acompanhar um. Mas por que quando você deriva a função do espaço, a equação do espaço, você consegue a equação da velocidade? Entenderam a pergunta do Miguel? Perfeito. Vou recapitular rapidamente a aula de ontem. Então, não quero ninguém anotando. Presta atenção. Quando você passa num radar, o radar mede qual tipo de velocidade? Instantânea ou média? Não. Ele mede média. Como que o radar... Mas peraí, professor. Então eu vou chegar lá e vou reclamar na minha multa que no radar vai ser, o máximo é 50 km por hora. Aí eu fui multado por 60 km por hora. Só que 60 km por hora não foi a minha velocidade instantânea. Foi a sua velocidade média. É justo você chegar lá e reclamar? Não. Porque se 60 foi a sua velocidade média, indica que existiram momentos que você esteve acima de 60. Tudo bem? Mas peraí, então por que eu sou multado? Como assim eu sou multado pela velocidade média? Por conta do seguinte, ó. O radar ele funciona assim, ó, Miguel. O carro passa por aqui. Quando ele passa por aqui, tem um laser que ele dispara um cronômetro. E o cronômetro trava quando o carro passa aqui. Certo? E aí, ele pega o ΔS e divide pelo tempo. Tudo bem? Então, o ΔS divide pelo tempo. Mas, como eu já falei, isso aqui é uma velocidade média. Só que se esses lasers estiverem muito pequenos, muito próximos um do outro, o que vai acontecer com o intervalo de tempo? Muito pequeno. Então, como o intervalo de tempo é muito pequeno, eu não falo em intervalo de tempo, eu falo em velocidade no instante. Tudo bem? Então, olha só, agora vamos traduzir o que o radar faz, vamos puxar na matemática. Na matemática, o que ele faz é isso aqui, ó. Ele pega a velocidade média, divide pelo tempo. Só que ele pega intervalos de tempo que são o quê? Muito, muito, muito pequenos. Como que eu escrevo isso matematicamente? Nessa forma, ó. Limite quando ΔT tende a zero. Então, isso daqui... Você lê dessa forma, limite quando ΔT tende a zero. Mas você interpreta que é o seguinte, olha, eu estou pegando intervalos de tempo muito, 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 muito pequenos. Fala um número muito, muito, muito pequeno, Arthur. 0,00001. Aí a Maria Clara pode achar que isso não é pequeno o suficiente. Ela consegue um menor? Consegue. Ou seja, é tão pequeno quanto eu queira. Tudo bem? E isso daqui é o que eu chamo de velocidade instantânea.
Tudo bem? Ou seja, olha só. Como é que eu obtenho a velocidade instantânea? A partir da velocidade média, pegando intervalo de tempos muito pequeno. Foi, Miguel? Foi? Só que, peraí, então, eu obtive a velocidade instantânea. De que maneira? Eu peguei a função posição e dividi pelo tempo para intervalo de tempo muito pequeno. Então, eu obtenho a velocidade a partir da função posição. Ontem eu dei um exemplo. Você obtém o queijo a partir do quê? Do leite. Então, o que eu falo? Que o queijo é derivado do leite. Eu obtenho a velocidade instantânea a partir da posição. Então, o que eu vou dizer? Que a velocidade é derivado da posição. Derivado significa a partir. Sim. Nossa, sensacional. Essa daqui é a velocidade média. Não. Porque isso daqui é a velocidade média. Para virar a velocidade instantânea, eu tenho que pegar o tempo. Não. Porque quando você faz derivada, você está pegando intervalo de tempos muito pequeno. Entendeu? Você calcula a velocidade média. Ó, se não tiver isso aqui, é só a velocidade média. Certo? Quando eu faço isso daqui, essa daqui é a definição matemática do que é uma derivada. Tudo bem? Certo? Foi? Então vamos lá. Então, retornando aqui ao nosso exercício. Então temos aqui uma equação da velocidade pelo tempo. Fala, Pedro. Se nós integrar isso, seria correto por conta da derivação em a família de respostas? Seria aí mais. Quando eu chegar no exemplo 2, aí, por isso não é eu preparei o exemplo 2 pensando em você. Aí eu cheguei na aí já. Estava aí já, mas eu preparei ele. Eu estou falando sério, eu não estou fazendo piada, não. Foi pensando em você. Você está nos meus pensamentos, cara. Tiaguinho não fica com ciúme. Verdade. Não, mas ontem deu aqui chegou. E eu não ganhei meu abraço hoje. Não, abraço. Isso aí. É que o cara... Ei, Tiaguinho, semestre que vem é nós no Física 1 de novo, hein, Tiaguinho? Semana que vem... Ele está se esforçando para tal, né, Tiaguinho? Ah, não. Não, eu vou ficar com Física 1 de novo, não. Tá doido? Semestre que vem? Normalmente os alunos de Física 1 são muito burros, tá doido? Vamos lá. Concorda, Maria Clara? Uhum. E agora? Tem que passar. Ó, vai ter que passar. Vamos dar uma olhada. Tem uma equação que descreve a velocidade. Qual é a vantagem matemática que eu tenho dessa equação para essa? A vantagem é o seguinte: equações desse tipo, funções quadráticas, eu sei lá do ensino médio. Então eu acho que eu consigo fazer um gráfico dela. Tudo bem? Porque se eu tentar pôr no gráfico, deixa eu pegar aqui, eu acho que eu consigo. Ó, vou tentar fazer um gráfico de velocidade pelo tempo. Quem sabe se a partir desse gráfico eu consigo alguma coisa? Uma coisa já está escancarada ali, ó. Qual é a velocidade no tempo zero? Olha na equação e me diz qual é a velocidade nessa equação aqui, ó. Quanto é a velocidade do tempo zero? 8. Todo mundo? Então, inicialmente, vamos tentar entender. Inicialmente ele está andando para frente ou está andando para trás? Como você sabe que inicialmente ele está andando para frente? Que a velocidade está positiva. Agora a gente precisa saber se ele está pisando no acelerador ou freio. Vamos com calma. Pode me dar a resposta pronta que vocês já estão. Como é que é o gráfico de uma função quadrática? Que figura que é o gráfico de uma função quadrática? É uma parábola. Nesse caso, a parábola tem a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo? Então, o gráfico vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Concorda comigo?
Pode ser que ele não passe ali, não toque o eixo X, mas a gente vai descobrir isso aquilo ali já já. Tá? Antes, vamos tentar descobrir. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nesse ponto e nesse ponto, quanto é a velocidade naqueles dois pontos? 0. Ou seja, ele parou. Então, aproximadamente ele parou. Aproximadamente não. Se aquele gráfico estiver correto, eu estou indicativo que esse móvel parou 2 vezes. Estamos juntos? Tudo bem, Tabata? Você está longe hoje? Tá tudo bem? Vamos tentar achar em que momento que ele parou? Como é que eu faço para achar em que momento que ele parou? Eu tenho que achar o que a gente chama de raízes da equação. O que é a raiz? São os valores de tempo que fazem a função valer 0. Tudo bem? Então eu vou escrever aqui. Vou ali naquele canto, depois eu vou apagar. Tá? Isso aqui é só para eu... Vamos lá. Raízes da equação. Encontrando as raízes. Então, encontrando as raízes. Gente, as coisas têm que ter significado, tá? Quando eu estava no ensino médio, o professor falava raízes da equação, eu imaginava a equação uma raiz, tipo raiz de árvore. Raiz da equação significa os valores que anulam a equação. Tudo bem? Ou seja, se eu quero encontrar as raízes, eu quero que o valor da velocidade nos tempos que eu encontrar seja quanto? 0. Ou seja, para eu encontrar as raízes, t ao quadrado menos 6t mais 8 tem que ser igual a 0. Tudo bem? Sabe resolver aquilo ali, Alicia? Não? Alguém sabe resolver aquilo ali? Como? Usar a fórmula de Bhaskara, né? Tudo bem? Mas não vou usar a fórmula de Bhaskara, não. Fazer uma pausa, vamos brincar um pouquinho? Não, nem some produto. Eu vou ensinar vocês do jeito que eu ensinava quando eu dava aula no 8º ano. Certo? Meus aluninhos do 8º ano resolviam essas equações sem isso. Mas para isso eu preciso fazer uma pausa. Esquece, isso aqui agora não tem nada a ver com física. Não precisa fazer desse jeito. É mais que eu quero ver se eu consigo ensinar alguma coisa para vocês, tá bom? Olha aqui que legal, ó. Imagina que você tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine que você tem um quadrado. O lado desse quadrado vale A. Certo? Quanto vale a área daquele quadrado? A vezes A. Na realidade, A é elevado a 2. A gente chama de A ao quadrado justamente por isso. Tudo bem? Só que eu quero tirar um pedaço dele. Eu quero tirar esse aqui, ó. Quero tirar esse pedacinho amarelinho. Esse pedacinho amarelinho aqui vale B. Certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo cagada. Acho que eu estou fazendo cagada. Ó, quero fazer o seguinte. Eu vou tirar um pedaço desse lado. Ó. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar, fica mais fácil. Eu vou ampliar um pouquinho para cá, B, e ampliar um pouquinho para cima, B. Vou criar um outro quadradão. Quanto que é a área total daquele quadradão? Tá largo do celular. Quanto que é a área total daquele quadradão? A mais B vezes, que a gente chama isso de A mais B ao quadrado. Tudo bem? A área desse quadradão, como vocês bem disseram, é A mais B ao quadrado. Só que tem outra forma de eu achar a área desse quadradão. Ó, concorda que a área desse quadradão é isso? Quanto que é isso? Ao quadrado. Mais isso. Quanto que é aquela linha ali? B vezes A, né? Ou A vezes B, né? Mais isso. Quanto que é a área daquele outro retângulo?
A vezes B. Então fica A quadrado mais A vezes B mais A vezes B. 2 vezes A vezes B. Ah, tá faltando esse pedacinho. Quanto que é esse pedacinho? Mais B ao quadrado. Tudo bem? Entenderam? Então o que é aquilo? Olha só. Quando eu tenho uma soma de dois números elevado ao quadrado, que maneira que eu posso entender que isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Show de bola? Tudo bem? E se fosse menos, o que mudaria? O sinal aqui, né? Tudo bem? Tudo bem? Sabe por que eu estou falando isso? Vamos ver se essa equação aqui tem uma cara. Vamos ver se ela tem essa cara. Olha aqui que legal. Olha a cara dela, ó. Quadrado do primeiro, menos. Ali tem 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Tem, ó. 2 vezes o primeiro. Ah, professor, mas aqui é 6. Como é que eu resolvo para aquilo ali voltar a ser o 6? Vezes quanto? 3. Mais 8. Ah, não deu, né? Ficou quadrado o primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O que deveria ter agora? Mal quadrado do segundo. Mas quanto que é o quadrado do segundo? Quanto que é o quadrado do segundo? 9. Quanto que tem ali? 8. Beleza, eu vou fazer esse 8 virar 9. Como que eu faço esse 8 virar 9? Somo um desse lado, somo um do outro. Tudo bem? Como eu disse, não precisa fazer desse jeito, tá? Isso aqui é só uma brincadeirinha de criança. T ao quadrado menos 2 vezes T vezes 3 mais 9 é igual a 1. Tudo bem? Ah, mas peraí, agora ficou bonito, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Eu posso escrever isso da seguinte forma. T menos 3 ao quadrado igual a 1. Ou seja, T menos 3 pode ser igual a 1, porque se eu elevar ao quadrado dá 1, ok? Ou T menos 3 pode ser igual a menos 1. Vê se vocês concordam comigo. Tudo bem? Então achei os dois valores de tempo. Quais são os dois valores de tempo? T igual a 4 ou T igual a 2. Então, quem quiser fazer por Bhaskara, por soma e produto, fique à vontade. Certo? Certo, Maria Clara? Tudo bem? Então, o que significa isso? Olha, então ele parou 2 vezes. Ele parou no tempo 2. E ele parou no tempo 4. Pronto, o gráfico da velocidade está pronto. E aí você vai virar e vai assim, ah, professor, mas você está querendo enganar a gente. A gente não queria gráfico de velocidade. A gente quer o gráfico da posição. Mas, olha só. Eu vou dividir esse movimento aqui em 4 partes. Olha para esse trecho aqui, ó, entre o tempo 0 e o tempo 2. Para onde ele andou? Para frente ou para trás? Vocês estão pensando demais. Quem é que define se ele andou para frente ou para trás? Sinal da velocidade. O que está acontecendo aqui com a velocidade? Sinal da velocidade. Se está positivo, então ele andou para onde? Pisou no acelerador ou no freio? No freio, porque aqui ele para. Do 2 até o meio aqui, que é o 3. Do 2 até o tempo 3. Ele andou para frente ou para trás? Pisando no acelerador ou freio? Acelerador. Aí chegou aqui. Do 3 até o 4, andou para frente ou para trás? Para trás. Velocidade continua negativa.
para de se guiar pela curvatura das coisas. Velocidade continua negativa, ele andou para trás. Pisando onde? Acelerador ou freio? Freio também. Por quê? Porque aqui a velocidade volta, você zera. E nesse outro trecho? Para frente, pisando onde? Isso é o suficiente para eu construir o gráfico que eu quero. Quer ver? E aí acabou a primeira parte da aula de hoje. Aí só falta um exemplo. Ó, não vou nem colocar mais a... Vocês já anotaram aí? Então vou colocar o gráfico de posição pelo tempo aqui, ó. Certo? Vamos lá. Tempo, posição. Então vamos lá. Qual era a posição inicial mesmo? Eu esqueci a função que coloquei. Posição inicial era 5. Perfeito. Vou colocar aqui no 5. Olha lá. Eu tenho que colocar valores de tempo 2, 3 e 4. Que são os que interessam. Tudo bem? Ó. 2, 3, 4. De acordo? No tempo 0, ele está andando para frente ou para trás? Entre 0 e 2 segundos. Vou repetir. Entre 0 e 2 segundos ele está andando para frente. Pisando no acelerador ou freio. Então, a curva que descreve, ele tem que fazer algo mais ou menos assim. Ó. Se ele está andando para frente, tem 3 curvas possíveis. Ou ele está andando para frente assim. Pode ser essa curva? Vocês estão vendo a reta estranhando a minha pergunta, né? A reta é um tipo de curva. Pode ser esse gráfico? Porque se fosse esse gráfico, o que eu garantiria? Que a velocidade é constante. E não é o caso. Tem outra forma, mas eu sei que ele está indo para cima. Porque ele está andando para frente. Pode ser assim? Não. Porque o que acontece com a velocidade no tempo 2? Ela é 0. E como é que eu vejo a velocidade? Pela inclinação da reta tangente. Certo? Então a única maneira que tem de ser agora é se o gráfico for assim, ó. Ok? Porque aí, se você pegar aqui nesse ponto, olha a reta tangente. O que essa reta tangente indica? Que a velocidade é nula. A velocidade é 0. Acompanharam? Certo? Olha aqui, ó. Olha a velocidade nesse ponto. Olha a inclinação. O que acontece? O que está acontecendo com a inclinação da reta tangente naquele intervalo de tempo? Está diminuindo, indicando que ele está pisando no freio. Tudo bem? Tudo bem, Miguel? Miguel, isso daqui é entender derivada. Não é fazer os cálculos. Não necessariamente. Certo? Do tempo 2 ao tempo 3, ele andou para trás, né? Então isso aqui vai ter que descer. Bom, como ele já está na curva, ele tem que descer assim. Do tempo 3 ao tempo 4, continua andando para trás. Só que pisando onde? Freio. Se ele pisou no freio, então aqui ele tem que parar, não tem? Então a inclinação da reta tangente aqui tem que ser 0. Ele tem que fazer isso, ó. Entenderam? E depois, volta a andar para frente. Então aqui tá, não sei se esse é o gráfico, mas é um esboço do gráfico. Você bate o olho naquele gráfico ali e me diz quantas vezes ele parou. Olhando aquele, sem ver esse, quantas vezes ele parou? 2. Ponto de máximo e ponto de mínimo.
Por isso que você estuda um ponto máximo e mínimo no cálculo. Entenderam? Foi? Tranquilo como grilo? Tranquilo, Cadimial? Então, quem quiser dar o 2, a velocidade é positiva, ele vai para frente e ele freia. Sabe como que você sabe que ele freia? Não. Quanto que vale a velocidade aqui? V aqui vale 0. Quanto que vale a velocidade aqui? Para a velocidade vale 0, quer dizer que ele está parando. Então essa bola está precisando de freio. Tudo bem? Aí, do ponto 2 ao ponto 3, a velocidade é 0. Não, velocidade é negativa. A velocidade negativa, ele continua indo para trás. Só que pisando no acelerador. Ele está acelerando. Porque olha só, olha por que ele está acelerando. Os valores da velocidade estão se afastando do zero. Entendeu? Certinho? Aí, do ponto 3, do ponto 4, Vamos lá. a velocidade continua negativa. Ele continua andando para trás. Ele continua negativa, andando para trás. Só que agora ele está freando. Freando, porque a velocidade está aproximando do zero de novo. Aí, para cima agora é positivo. Perfeito. Certo, Matheus? Tranquilo? Tulhão? Fácil? Muito fácil, né? Tiaguinho? Fácil? Se o Tiaguinho achou fácil, tem que ser fácil para todo mundo, hein? Bora. Agora vamos resolver o exercício que eu preparei. Assim, agora que eu resolvi em sala, não vai estar mais, né? Um bom exercício. Um bom exercício para pôr na prova para fazer em casa, né? Não? É extremamente fácil? É extremamente difícil? Não. Certo? Eu vou pensar no caso. Mas talvez com a função polinomial de grau 19, talvez. Certo? Vamos lá, vamos trabalhar com essa daqui agora. Ó. Agora, muito cuidado. Muito cuidado com a parte conceitual. Vamos lá? Deixa eu ver se nós vamos embora mais cedo. Tá com cara não. A aula acaba? Meio de 10? Tá. Ó, antes de eu começar a resolver aquele exercício, eu vou escrever algumas coisas que nós sabemos. Tá? Se eu estou escrevendo alguma coisa que nós sabemos aqui, meus amiguinhos, eu estou escrevendo o seguinte, olha, é tipo quando algum dos meninos ou das meninas aqui, vocês cozinham? Ninguém cozinha? Cozinha, Túlio? Ê, Tulhão. Eu cozinho, né? Eu sou Ô, Túlio, quando você vai cozinhar, você vai preparar algum negócio, o que você precisa? De uma receita. E você, para preparar a receita, você precisa dos ingredientes que serão utilizados. Então é isso que eu vou colocar ali, ó. Vou colocar os ingredientes que serão utilizados para resolver essa receita maravilhosa. Quais são os ingredientes? O que nós sabemos? Nós sabemos que se eu pegar a função dos espaços e derivar, o que eu obtenho? Eu obtenho a velocidade. Da mesma forma, nós sabemos, portanto, que se eu fizer a operação inversa da derivada, que não é integral, se eu fizer o processo de antiderivação, eu devo recuperar, por exemplo, eu tenho aqui a equação da velocidade. Se eu fizer a antiderivação, eu devo chegar na posição, concorda? Porque assim, ó, se eu derivo a posição, eu tenho a velocidade. Agora, para eu ter a velocidade, eu tenho que fazer o caminho inverso. De acordo?
E eu também sei um outro detalhe que é chocante, que é o seguinte: se eu tiver um gráfico de velocidade pelo t, se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, e eu calculo a área abaixo desse gráfico, a área abaixo desse gráfico me dá quem? O ΔS. Me dá o deslocamento, perfeito. Portanto, eu escrevo assim, ó, que o deslocamento é numericamente igual à área. Certo? Mas em algum momento, eu coloquei uma outra anotação para isso, que foi a seguinte, ó. Isso daqui, não foi? É V de t, dt, desde um tempo inicial até o tempo t. Não foi isso? Que era só uma anotação. Só uma anotação. Então, tudo isso aqui é o que nós sabemos. Vamos utilizar isso. Primeiro, eu vou dar uma liberdade de escolha aí para vocês. Ô, Gustavão, você escolhe qual que é a posição inicial desse carrinho. Porque sem eu falar a posição inicial, o problema fica impossível. 2. Então, o Gustavão escolheu que o início do movimento ocorre na posição 2 metros. Isso é oferecido. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Vou tentar primeiro colocar o gráfico da função velocidade. Vamos ver. Tá aqui. Tempo, velocidade. Vocês vão entender por que eu estou colocando isso. Sei traçar, sei não. Deveria saber traçar o gráfico dessa função velocidade? Deveria não? Sim. Porque qual que é o gráfico? É uma função quadrática. Qual é o gráfico de uma função quadrática? Aquela parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo? Voltada para cima. Então deve ser alguma... Ou mais outra coisa, né? Quanto que é a velocidade inicial? Não, tá certo. Velocidade inicial 3. Certo? Eu acho que eu errei aqui. Não era isso que eu queria, mas... No outro também deu assim, né? Eu vou trocar, tá? Eu quero fazer um diferente. Ah, agora ficou legal. Velocidade inicial. Velocidade inicial menos 3. Com cavidade voltada para baixo. Então o gráfico tem que ser alguma coisa assim, ó. Concorda? Ou seja, se aquele gráfico ali, o protótipo dele estiver certo, quantas vezes o móvel parou? 2. Certo? Vamos achar quantas vezes ele parou? As 2 vezes. Ele parou aqui, ele parou aqui. Alguém já consegue ver de cabeça? Quem não consegue, faz o Bhaskara. Mas vai dar a posição 1 e 3. 4 mais, quer dizer, 4 menos 3 é igual a 1 ou menos 1. Exato. Então, não, vai dar 1 e 3. Ó, menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 3, menos 4. Mais 4, 0. 3 ao quadrado, 9. Um sinal aqui, menos 9. Menos 3. 4 vezes 3, 12. Eu pensei que você tinha perguntado aquela lá que quando a gente coloca dentro do parênteses, você leva ao quadrado. Ah, não. Dá para fazer isso aí de novo. Dá. 2 vezes 2 vai dar também. Tá? Mas vou deixar daquela forma ali. Tudo bem? Então, sabemos que o móvel para no tempo 1 e no tempo 3.
Sabemos disso. Olha, a parábola era simétrica, né? O máximo de velocidade é atingido no tempo 2. Alguém consegue me dizer qual é o valor da velocidade máxima? Que quanto você está imaginando aí, Augusto? Perfeito. Eu sei que a velocidade máxima ocorre no tempo 2. Então, se eu quiser saber o valor da velocidade máxima, basta calcular a velocidade do tempo 2. Certo? 2 ao quadrado, com sinal negativo. Menos 4, menos 3, menos 7. 4 vezes 2, 8. Então, o valor da velocidade máxima é 1. Mas, professor, quando não está ao quadrado, Oi? Não, porque olha só, esse menos, ele está fora. Entendeu? Esse menos não é o menos 1 ao quadrado, é o menos alguém elevado ao quadrado. É diferente. Tudo bem? Deixa eu mostrar. Isso daqui, ó, é diferente disso aqui, ó. Tudo bem? Certo? Então, construímos ali o gráfico da velocidade. Certo? Ô, Pedro, vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma perguntinha para você. Eu quero o deslocamento desse móvel. Não quero a função horária. Eu quero deslocamento entre o tempo 1 e o tempo 3. Como é que eu calcularia o deslocamento entre o tempo 1 e o tempo 3? Eu pego essa área aqui, né? Certo? Essa área aqui. Certo? Ih, mas eu não sei calcular aquela área. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O deslocamento é essa área. Eu vou só escrever bonito para enganar o professor. É entre o tempo 1 e o tempo 3, V de t, dt. Tudo bem? Tudo bem ali? Que é aquela área. Essa área me dá quem? O deslocamento. Entre o tempo 1 e o tempo 3. Posição no tempo 3, menos posição no tempo 1. Tudo bem? Foi? Só qual é o problema? Não. Essa área deu zero? Mas é que o deslocamento é quando eu ver se ele foi e voltou para o mesmo lugar. Mas a área percorrida... Vamos ver se ele foi e voltou no mesmo lugar? Vamos tentar construir aqui um gráfico de posição pelo tempo. Pelo menos imaginar. Vamos ver se ele foi e voltou no mesmo lugar, Pedro. T, posição. Da onde que ele partiu mesmo? Eu vou trocar aqui, porque tá doido o Gustavo, escolhe um número muito pequeno. Que eu posso colocar aqui em cima. Ele partiu da posição 10, certo? Primeiramente, ele andou para frente ou andou para trás? Velocidade está o quê? Velocidade está o quê? Se a velocidade é negativa, para onde ele andou? Para trás. Pisando no acelerador ou freio? Freio. Então, isso aqui vai ser um negócio assim, ó. Decrescente. Do tempo 1 ao tempo 2, pisou no acelerador ou no freio? Acelerador. Certo? Vou até colocar aqui, ó. Aqui é... Melhorar aqui para manter. Ele andou para frente pisando no acelerador. Certo? Então ele vai andando para frente pisando no acelerador. Vou colocar aqui assim. E do tempo 2 ao tempo 3, o que ele faz?
Anda para frente, pisando onde? No freio. E depois? Para trás, acelerando. Olha lá, Pedro. Tá ruim aqui. Tá bem ruim. Olha lá. Pedrão, olha entre o tempo 1 e o tempo 3. Entre o tempo 1 e o tempo 3 ele foi e voltou no mesmo lugar? Não. O que você está confundindo? Que ele, vou fazer o movimento que ele fez. No tempo 1, ele estava andando, ele estava parado. No tempo 1 ele estava parado. Pá. Aí ele acelerou, brecou, parou. O que o gráfico está mostrando é isso. Ele não foi e voltou no mesmo lugar. Ficou mais claro? Tudo bem? Então o que acontece aqui, meu povo? O que nós temos agora? A única forma de eu calcular o ΔS pretendido é eu calcular aquela área. Fala. Vou fazer a pergunta. Aquilo ali é uma circunferência de raio 1? É metade de uma circunferência de raio 1? Não, é uma parábola. Então não dá. Oi? Algum quê? Vai. Quando for uma circunferência. Não, não é a minha intenção, não estou sendo grosso. Tá? Quando você, aliás, até só corrigir, o termo área de circunferência é errado. Porque circunferência é só o arquinho. O correto é a área do círculo. Tudo bem? Mas é muito comum você bater o olho e tentar, o que você está fazendo, são aproximações. Tá? Você não sabe calcular a área de um segmento parabólico. Tá? E aí o que você faz? Aí você entra em desespero. Certo? E aí você aproxima. Quer uma técnica? Que eu vou ensinar só para vocês não contam para ninguém? Conta para ninguém, não. Faz o seguinte, ó. Promete que não vai contar para ninguém? Guarda segredo? Cria um triângulo aqui, ó. Calcula a área daquele triângulo verde. Essa ninguém na faculdade vai contar para vocês não vão ver em livro nenhum, hein? Quanto que dá a área daquele triângulo verde? E vocês estão visto não vão conseguir fazer, porque vocês não sabem calcular a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Mas a altura é quanto? Deixa eu ver quanto que é a altura. Não, deixa quieto, já me liguei. Certo? Quanto que é a base? A altura? Base vezes altura? 1. Então, a área do triângulo é maior ou é menor do que a área da parábola? Menor. Pega a área do triângulo e multiplica por 4/3. Pronto, achou a área da parábola. 4/3? Mas 1/3 é 75%. Fácil demais, né? Certo? Mas isso aqui não vale de nada, que eu só estou passando um método decorado para vocês. A área de um segmento parabólico é assim, ó, você pega uma reta tangente. Certo? Olha o ponto de tangência. Liga um triângulo. A área do segmento parabólico é 4/3 da área do triângulo. 4/3 vezes a área do triângulo. Sempre 4/3. Bonito. 4/3 vezes 1, né? Hã? 4/3? Não. 4/3 vezes 1 é 4/3. Eu não dividi. Gente, 4/3 vezes 1, 4/3. Quanto que é a área do triângulo? 1. O que eu falei? A área do segmento parabólico é 4/3 da área do triângulo.
Quanto que é 4 terços vezes 1? 4 terços. 1,33333333333. Tá bom? Mas isso daqui é só decoreba, aí não vale de nada. Vamos tentar seguindo aqui na teoria. Entendido, Pedro? Dá uma olhada aqui, ó. Eu não sei calcular. Olha aqui. Eu não sei calcular a área. Só que o que eu sei? Que o cálculo da área me dá a posição. O que mais que eu sei? Que eu posso obter a posição a partir de uma antiderivada da velocidade. Como é que é a equação da velocidade mesmo? Como é que é a equação da velocidade? Menos t quadrado. Quanto? Mais 4t menos 3. Então, vamos lá. Ó, agora é o processo de antiderivação. Então, olha só. Aqui, muito cuidado. S de t igual. Aqui tinha um t. Quem que eu derivei para cair? Daqui para cá o t perdeu uma potência, não perdeu? Então, se aqui é 2, é porque aquele era quanto? 3. De acordo? Mas, como é que eu faço a derivada? Como é que eu faço a derivada? Cai um 3 para cá. Tem algum 3 aqui multiplicando? Não, quer dizer que existia um 3 aqui dividindo. Confere comigo se você derivar esse, você volta nesse. Entenderam? Agora vamos de novo. Vamos no próximo. Mais. Aqui tem um t. Esse t aqui está elevado a quanto? 1. Quer dizer que antes de ser derivado, ele estava elevado a 2. Só que a hora que eu derivei, apareceu um 4 aqui. Esse 2 caiu aqui na frente, aqui virou 4. Quer dizer que tinha quem aqui? 2. Fala, Miguel. Ele só falou que você está derivando ao contrário. Exato. Estou fazendo antiderivação. Não é integral. Tudo bem? Pode até chamar de primitiva. De primeira. Pode até chamar de primitiva. De primeira. Não sei se vocês vão ouvir com o nome integral, mas eu quero deixar claro que está errado. Tudo bem? Agora, confere comigo. Se eu derivar a volta, menos. Esse é o mais fácil, né? 3t, né? Se fosse integral, seria 4 ao quadrado, né? Não. A pergunta é a seguinte, Pedro, não vamos complicar. Se eu... 4t quadrado sobre 2. Só que o 4 sobre 2? 2. Certo? Só que o que está faltando aqui? Se a equação fosse só isso, a posição no tempo zero ia ser quanto? 0. Só que o que a gente escolheu? Que a posição no tempo zero é 10. Então coloca aqui. Mais 10. Oi? 10 porque eu tinha escolhido no começo. Olha que ótima pergunta do Lucas. E se eu não tivesse escolhido nenhum? Eu não saberia. Entendeu? Por isso que derivada e integral não são operações inversas. Quando você deriva uma função, você obtém outra. Quando você faz a primitiva, você obtém outras trocentas. Porque qualquer coisa que eu colocar aqui que não for 10, se eu derivar, eu volto nessa. Entendeu? Professor, mas aí no caso é a indefinida. Quando for definido. Integral indefinida é primitiva, é antiderivada. Sim. Tá certo. É cálculo de área. Tudo bem? Ele vai acabar. Que assim, quando eu resolver isso aqui, é a definida. Ele vai sumir porque agora, olha só. Vem comigo. Calculem, por favor, quem é o S de 3.
Porque eu quero calcular o delta S, né? Vamos calcular o S de 3. Quanto que dá? 3 ao cubo, 27. 27 por 3. 27 por 3. 9 com sinal negativo. Menos 9. 3 ao quadrado. 9 vezes 2. 18 menos 9. 9. Certo? 9. 3 vezes 3. 9 menos 9. Quanto? 0. Então vai dar 10. O meu desenho aqui ficou ruim. Posição no tempo 3, 10. E agora a posição no tempo 1. Vamos ver se não errei conta aí, gente. Confere aí se não houve erro de conta. Posição no tempo 1. Menos 1/3. Isso aqui eu vou deixar depois. 2 menos 3. Quanto que é 2 menos 3? Menos 1. Menos 1 mais 10. 9. Só que aí tem que ser 9 menos 1/3, né? Cara, eu vou ser mais esperto que vocês. Eu vou escrever que a posição é 9 menos 1/3. Tá bom? Para eu não precisar fazer aquela conta. Porque o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer S de 3 menos S de 1? Certo? Quanto que é S de 3? Quanto que é S de 3? 10. Menos. Quanto que é S de 1? 9 menos 1/3. Aí ficou legal, né? Que aí eu faço, 10 menos 9. Quanto que é 10 menos 9? 1. Menos, menos, mais. 1 mais 1/3. Sabe fazer de cabeça? Quanto que dá 1 mais 1/3? Sem fazer conta. 4/3. Quanto que eu falei que era a área mesmo? 4/3. Certo? Estava confundido aquela Certo? Fala. Tabata, qual que é a sua dúvida aí que o Pedro está tentando? Não, quero falar a dúvida. Nossa, que top! Qual foi a informação? Qual foi a afirmação? Nada? Vamos? Pessoal, o foco aqui era você obter, você consegue tanto a partir da velocidade conseguir o gráfico, quanto a própria equação. Tudo bem? Vou lançar a prova entre hoje e amanhã. Simultaneamente à prova, eu vou lançar a atividade no Moodle. Por quê? Porque eu quero ferrar com vocês? Não, vocês conseguem se ferrar sozinhos. Vocês não precisam da minha ajuda. Qual o motivo da atividade do Moodle? Vocês ficarem espertos com a prova. É como se fosse um ajuste é como se fosse uma listinha para ajudar vocês a estudar. Tá ok? Outra coisa que é extremamente importante. Estou avisando. Vocês vão pegar a prova. Demora 2 dias para começar a resolvê-la. O que você vai fazer nesses 2 dias? Você vai ler o material e tentar entender todos os exemplos que tem lá. Sem isso, não tem chance. Não tem chance. Certo? Tudo bem? Como prometido, acabei 15 minutos mais cedo.